Dados do IBGE divulgados hoje, né, Dani, que mostram que o PIB do Brasil cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020. Com o resultado, a economia se encontra no mesmo patamar de 2017, com uma queda acumulada de 5% de janeiro até setembro. E a indústria e os serviços puxaram essa recuperação. Vamos entender direitinho na reportagem? Isso, Bruna Macedo. Vamos lá. Essa indústria de ingredientes para panificadoras tem observado boa recuperação desde o mês de julho. Em meio à crise trazida pela pandemia, houve espaço até para investimentos em novos maquinários. A gente não parou e viu a oportunidade justamente no momento de baixa, no momento que havia espaço na fábrica, de conseguir antecipar, principalmente investimentos em maquinário de produção, que aumentasse a qualidade ou aumentasse a minha capacidade produtiva e produtividade como um todo. O setor industrial é o segundo destaque positivo no PIB no terceiro trimestre, com um crescimento de 14,8%, atrás apenas do comércio, que teve quase 16% de alta. Por outro lado, o setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB brasileiro, é o que mais emprega e segue como o mais afetado pela crise. A alta foi de 6,3% após um tombo de 9,4% no segundo trimestre. Foi a maior variação desde o início da série histórica, mas ainda assim insuficiente para recuperar as perdas trazidas pela pandemia. Com o resultado, a economia do país está no mesmo patamar de 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE e significam que o país sai da recessão técnica com esse resultado. A gente aqui, como disse, a gente teve algumas boas surpresas, estamos subindo a demanda, pelo menos até agora, mas acho que ainda é um fim de ano que todos seguram um pouco, estão esperando para entender melhor o que vai acontecer para tomar decisões de investimento, se produz mais ou não. Renata Agostini volta para cá explicando para a gente de novo, trazendo na verdade detalhes, Renata, sinalizando para o ano que vem, né? Porque a gente está vendo aí esse resultado, como você deixou claro, ele é bom, mas não sustenta, não tapa o buraco no qual estamos metidos, pelo contrário. Agora, o ministro Paulo Guedes está falando em recuperação em V, que é, você tem um tombo muito rápido e depois você recupera muito rápido. É isso, Renata Agostini. Olha, tem muita gente desconfiada, especialmente por causa do último trimestre. Ou seja, se a gente estaria diante de uma desaceleração. Então, tem uma aposta que sim, esse crescimento da economia se mantém, mas que ele não vai ser tão robusto. Mas a preocupação se acentua ainda no início do ano. Por quê? Porque é quando está previsto, que os benefícios, né, as medidas de auxílio do governo, elas sejam interrompidas. Inclusive, essa mensagem foi reforçada hoje pelo governo, pela equipe econômica, de que na leitura do Ministério da Economia, da Secretaria de Política Econômica, o que a gente está vendo nesse processo de retomada é suficiente para que esses estímulos, esses benefícios que foram dados pelo governo durante esse ano, né, para que famílias, empresas pudessem suportar esse baque na economia que veio diante da pandemia, para que esses, então, benefícios eles sejam interrompidos. A equipe econômica que já vinha sinalizando isso, o ministro Paulo Guedes falou diversas vezes que auxílio emergencial terminaria nesse ano, que medidas como aquela autorização para que as empresas pudessem cortar por um tempo o salário dos seus funcionários, pudessem suspender contratos, que tudo isso terminaria neste ano. Essa mensagem foi reforçada hoje, após, então, a divulgação do resultado do PIB do terceiro trimestre, como uma leitura para frente. O governo segue apostando que o que a gente está vendo nesses últimos meses vai ser suficiente para que, então, a economia continue girando no início do ano que vem. E aposta, sim, no crescimento do PIB para o ano de 2021. Daniela lembrou mais cedo sobre o FMI, né, que fez aquele alerta de que o país deveria, sim, respeitar o teto de gastos, mas ficar preparado para novos estímulos. O FMI também projeta um crescimento para o ano que vem, um pouquinho acima de 2%, ou seja, um crescimento tímido, se a gente lembrar, sempre importante lembrar que a gente está diante esse ano da maior recessão já vista pelo país.